Bom, vamos lá, gente. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Se vocês conseguem me ouvir, dá uma joinha aqui. Boa noite para o Almir. Almir acabou de entrar. Seja bem-vindo. Se vocês estiverem me ouvindo e puderem escrever aqui, estou ouvindo, ou dar um curtir, alguma coisa, só para eu saber se vocês estão me escutando, tá? Para daí a gente começar a conversar. Tranquilo? Vamos lá. Então, pessoal, sejam bem-vindos aí, mais ou menos 8h33. Essa é a primeira live aqui da minha página. Beleza? Obrigado aí, William Pires Wagner, por dizer que o áudio está tudo ok. Então, é sinal que dá para continuar a conversa. Bom, pessoal, em primeiro lugar, boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindos aqui à primeira live na minha página. Essa live faz parte de um projeto chamado RH Academy, que já vem sendo matutado há um bom tempo na minha cabeça. A ideia é trazer conteúdo sobre gestão de pessoas, sobre recursos humanos e tudo que está relacionado a essas áreas aí, gestão e etc. Tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer tipo de dúvida, vocês podem comentar aqui embaixo e a gente vai conversando, vai trocando informações ao longo da noite. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou comentar então qual é o propósito de hoje aqui. Então, meu nome é Alessandro, eu sou psicólogo, sou especialista em gestão estratégica de pessoas, já trabalho aí há um bom tempo na área de gestão de pessoas, na área ampla, né? Então, o que isso quer dizer? Já trabalhei com recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, avaliação de desempenho, mapeamento de competências, identificação de competências, desenvolvimento de líderes, tudo isso que está relacionado com essas coisas aí que são de praxe da gestão de pessoas. O que vai acontecer hoje, então, já para a gente alinhar? A ideia aqui é que a gente consiga conversar um pouco sobre quais são, assim, como você pode diminuir os erros na hora de contratar pessoas ou como melhorar a sua contratação aí na sua organização. O conteúdo que vai ser trazido aqui, que eu vou apresentar de uma forma bem simplesinha, ele é bem praticável. Eu acho que isso é o mais importante. Não interessa se você trabalha numa grande empresa ou se você trabalha só você. Se você tem uma empresa e precisa contratar uma pessoa para trabalhar contigo, ou se precisa contratar mais um auxiliar, essas dicas aqui elas vão funcionar para todos os tamanhos de empresa. Se você é chefe, digamos, o líder aí no setor e precisa fazer contratações, vai ajudar também. No final, eu vou disponibilizar um material para quem quiser, pode comentar aqui embaixo o endereço de e-mail, né? Pode deixar seu endereço de e-mail, você vai receber um material especial, exclusivo para quem estiver assistindo ao vivo aqui essa live. Esse material vai ser um questionário que vocês vão poder construir aí uma descrição de cargo, ou pelo menos mapear algumas qualidades que vocês precisam observar nas pessoas quando forem contratar, e vai ajudar bastante no planejamento da contratação das pessoas aí daqui para frente. Tá? E você precisa assistir também, porque esse conteúdo aqui vai estar disponível, vai ser bem interessante à noite aí. Tá previsto, bom, a gente tem previsto, digamos, um evento até às 9 da noite, mas se por acaso esgotarmos o assunto antes, não tem problema, a gente vai até que tem conteúdo e até que vocês façam perguntas. Então podem ficar bem à vontade, sintam-se muito bem-vindos. Então vamos lá. Para a gente começar a falar sobre contratação, né, como contratar melhor, primeiro a gente precisa entender algumas coisinhas bem simples e bem básicas. Né? Até um tempo atrás, não muito tempo, o processo em si de contratação ele consistia em três etapas, que é o recrutamento, a seleção e a contratação da pessoa. Era isso que acontecia. Nos últimos 5 anos, talvez um pouquinho menos, entrou uma outra etapa aí bem interessante que chama atração. Então eu vou falar rapidamente do que é atração, recrutamento e seleção, só para a gente criar uma linha de base aqui, para depois conseguir evoluir em algumas dicas do conteúdo que eu disponibilizei para vocês. Então, vamos pensar o seguinte: atração é a imagem, a reputação que a sua empresa, que o seu setor, dentro da sua organização, tem em relação às outras pessoas que não conhecem esse setor ou essa organização. Né? Como que as pessoas que trabalham nesse setor ou na sua empresa falam dela, falam das lideranças, falam do benefício, falam do pagamento, da infraestrutura, enfim, tudo que está relacionado ao que as pessoas transmitem fora do ambiente da organização, a gente pode considerar como atração. Vamos pensar o seguinte: digamos que você
queira trabalhar no Google, sei lá, provavelmente tem algumas características no Google que te atraiam lá, que faz assim, putz, eu trabalharia nesse lugar de graça, sabe? Eu enviaria meu currículo e ia lá trabalhar de graça porque tem um ambiente legal, tem, sei lá, salário bom, é flexível, tem um monte de jogo, brincadeirinha lá, videogame para eu ficar utilizando no meu dia a dia. Então, isso aí é atração, tá? É atração. O processo, então, quando você vai divulgar uma oportunidade, é o recrutamento propriamente dito. Quando você tem uma posição aberta lá na sua empresa, no seu setor, e você vai buscar, digamos, ostensivamente, uma pessoa para trabalhar contigo. Aí a gente está falando do recrutamento, onde você vai divulgar algumas características que você precisa, escolaridade, vai falar um pouquinho da atividade, um pouquinho dos benefícios, vale alimentação, vale, sei lá, bolsa escola, tudo isso que está relacionado aí ao que pode ser atrativo para a pessoa, né? Você está recrutando ela, tá? Está buscando esse profissional no mercado. E a seleção é quando você vai pegar aquele monte de currículo, um monte de e-mail que você recebeu aí e vai realmente fazer uma triagem de acordo com aquilo que é necessário para você. Então, esse aí é o processo de seleção. Você vai, enfim, utilizar várias técnicas para fazer o processo de seleção. E aí, efetivamente, depois tem a contratação, que é aquela parte burocrática, né? Xerox daquilo, xerox daquele outro documento, foto e etc., né? Que é o que o governo aí exige para fazer o registro do empregado na sua empresa. Então, essa é a linha de base aí, né? E agora a gente vai começar, então, falar algumas dicas, né? Como que você aí que está me assistindo agora, e eu vou pedir que você compartilhe aí na sua linha de tempo, chame mais amigos para assistir, que essas dicas vão ser bem interessantes. Então, para que vocês consigam melhorar um pouquinho a contratação das pessoas, né? Primeiro lugar, assim, a dica 1 que eu escrevi aqui e assim, por incrível que pareça, tem empresas e tem líderes, tem profissionais que ainda não têm isso bem claro para eles, é saber exatamente o que você precisa. Parece meio óbvio, mas antes de você definir quem vai fazer algo, é importante que você defina o que precisa ser feito, o que precisa ser entregue, tá? Isso é um ponto fundamental no processo de recrutamento e, em especial, no processo de seleção, que vai fazer com que as suas informações aí, a sua decisão seja muito mais assertiva. Porque uma vez que você sabe aquilo que você precisa ter, né, o que você precisa que seja feito, isso aí já é um grande indício de algumas características que você vai ter que identificar nas pessoas que estão buscando a contratação, enfim, estão participando do seu processo de recrutamento, do seu processo de seleção, aí na sua organização. Isso aí já vai dar uma boa linha de base. Sinceramente, elimina, acredito eu, 50% dos erros que podem acontecer, é simplesmente saber o que você precisa ter na sua organização para daí decidir, né, quem vai fazer essa atividade, né, quem vai ser contratado ou não. Tá? Eu vi que a Fernanda chegou aí, o Renato chegou também. Se vocês tiverem dúvidas, participem aí que vai ser bem interessante, tá? Sejam bem-vindos. A dica 2, então, esse aqui é fundamental, gente. Uma vez que você decidiu por quem você vai contratar, tenha em mente assim, que não é porque a pessoa conseguiu o emprego, né, ela foi contratada, que ela vai fazer o trabalho bem feito, tá? Não é um passe de mágica, a coisa não é um nexo causal, contratei e não vou ter mais problemas, né? Contratei, o cara vai resolver toda a minha vida, vai entrar jogando, digamos assim. Não é assim que acontece, tá? Você precisa ter um plano, ter algumas coisinhas bem identificadas, porque a sua empresa, independente do nicho que ela esteja atuando, a sua empresa é única. Você tem clientes únicos, você tem uma cultura única, você tem atividades únicas, e essa pessoa que você está contratando vai precisar ser orientada. Então, não é uma garantia de você, digamos, contrate o melhor profissional, faça o melhor processo de recrutamento e seleção da face da terra. Isso não vai garantir que a pessoa já chegue fazendo, né? Então, conseguir um emprego não é a mesma coisa do que fazer o trabalho bem feito. Para você ter uma ideia, eu estava lendo um artigo um tempo atrás de como que funciona o processo de recrutamento e seleção da NASA. Lógico, é um troço assim, é um negócio absurdo. O processo de recrutamento e seleção da NASA dura mais ou menos 520 dias, tá? Só para o cara ser aprovado no processo de seleção da NASA. Uma vez que ele passou 520 dias, ou seja, ele foi selecionado, aí ele vai começar um outro período que é de treinamento, adaptação, e ainda assim ele pode ser cortado, pode ser, enfim, desligado, né? Não atender os padrões lá que a NASA exige.
tá? Obviamente que esse é um exemplo único, né? O nosso trabalho aqui não é ciência de foguete, a gente está falando de algumas atividades mais simples, mas vejam qual é a importância de fazer um processo seletivo bem feito, né? Ah, mas assim, Alessandro, você que está me assistindo aí pode estar pensando, ah, mas lógico, o meu trabalho não é tão complicado quanto o da NASA. Não, não tem problema, cara, mas o seu cliente é tão importante quanto um foguete para você. Se você não tratar bem o seu cliente, não cuidar bem dele e principalmente não contratar uma pessoa que tenha uma boa aptidão de resolver o problema do seu cliente, que é para isso que ele vai te procurar, ele tem um problema, ele quer que você resolva, né? Provavelmente esse problema aí ele vai buscar a solução desse problema em outro lugar. Então, o processo de contratação ele é assim, linha de base para qualquer organização, qualquer setor de uma organização manter a sua sustentabilidade no mercado atual. Tranquilo, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, não se esqueçam de perguntar. Se vocês também estiverem gostando, me dá um sinalzinho aí para eu saber que estou no caminho certo do conteúdo, tá? Então essa foi a dica 2 aí. Conseguir um emprego não é a mesma coisa que fazer o trabalho. A próxima que eu anotei aqui, que eu acho que é bem interessante, reconheça. Isso é uma coisa bem brasileira, tá? Eu acredito assim, que até em outros países isso exista também, mas não tão forte quanto aqui no Brasil. É o famoso QI. Né? Vocês certamente já escutaram a expressão que é o QI é quem indica. Então, quem vai fazer um processo de contratação, né, quem está buscando um novo profissional para trabalhar junto contigo, tem que reconhecer que os estranhos, tá, pessoas que você nunca viu na vida, pessoas que você não conhece, são tratados de forma diferente do que as pessoas que você conhece, ou tem uma familiaridade, ou conhece o parente, né? Então, isso tudo aí pode influenciar diretamente na sua decisão durante o seu processo de contratação, na hora de decidir entre um profissional que você não conhece, um profissional que você tem, assim, eu conheço o tio dele, ele é primo de um amigo meu, e etc, etc, etc. Essas pessoas, por mais que tenham exatamente o mesmo currículo, elas vão ser avaliadas de forma diferente, tá? Isso é fundamental que você tenha consciência disso na hora de fazer a sua contratação, seu recrutamento, seleção, né? E as atividades, porque isso pode influenciar. Aí, e vamos pensar o seguinte, digamos que são dois profissionais que têm exatamente o mesmo currículo, as mesmas competências, as mesmas habilidades, né? E você pode, assim, ser tendencioso na hora de decidir e optar por uma pessoa que você já conhece, ou já tem um contato prévio aí, né? Isso é natural do ser humano, assim, estar mais familiarizado, digamos, com aquilo que ele tem um conhecimento prévio, do que partir por desconhecido, né? Uma pessoa que eu nunca vi. De certa forma, isso é um pouco prejudicial no nosso processo aí das organizações, do recrutamento e seleção de uma forma geral. O que pode acontecer? Você tem um excelente candidato que tem tudo que você precisa e ainda assim você fica na dúvida de contratar ele. Mas será que é tudo isso mesmo? Nunca ouvi falar desse cara, né? Nunca fui atrás de nada, não sei nada dessa pessoa. Isso aí pode acabar complicando um pouquinho, né, a sua decisão e fazer com que você de fato não chegue na melhor opção que você teria, tá? Essa então é a dica 3. A dica 5, isso é clássica, né? Olha aí, ó, a Laís comentando, infelizmente o QI às vezes interfere nos resultados. Infelizmente isso interfere nos resultados, isso é verdade, né? Mas veja que quando o QI é muito forte, a tendência é que a sustentabilidade, ou seja, a capacidade daquele profissional que foi colocado em determinada posição, porque teve o QI, né? Teve a indicação de que ele seja sustentável, de que ele de fato atenda, ela é um pouquinho menor. Então, essa pessoa vai sofrer um pouco. Isso, bem legal, isso que foi comentado até, porque o que pode acontecer? Digamos que você tem um bom QI, tá? Você conhece uma pessoa que é muito influente em determinada organização e ela te dá o baita QI dela lá para uma posição de gerência, digamos assim, e você não está preparado para isso. Você não teve uma experiência prévia, né? Você corre esse grande risco de ser um péssimo gerente, né, e ter a sua carreira profissional manchada em função de uma decisão precipitada do QI, porque quando essa pessoa que geralmente essa via tangente da coisa, né, já chega atrasado no processo seletivo, o currículo cai na mão do selecionador, que às vezes não tem muito o que fazer, né, porque está sujeito às pressões aí do ambiente, isso vai fazer com que esse profissional acabe tendo uma baita mancha na carreira, fica bem chato. Imagine que você tem aí
um cargo de gerência por 6 meses, né? Qual que é a organização que contrata um gerente, independente do nível que seja, por 6 meses? Não é assim que funciona. E nem quem está na base, né? Nem quem vai lá fazer a operação da coisa, a gente não quer contratar só por 6 meses, né? Porque a gente precisa que as pessoas, de fato, né, se interem. O objetivo de uma pessoa entrar numa organização é que ela consiga crescer. Então, o QI é complicado mesmo, né? E ainda mais no Brasil. O Brasil o brasileiro, de uma forma geral, ele é muito relacional, né? Então ele acha que fazendo amizade com as pessoas, o tapinha nas costas e o oba-oba, ele vai conseguir galgar aí mais uns degraus no menor tempo do que se ele de fato investisse na própria carreira, né? E se desenvolver, aprender novas atividades e alcançar novos desafios aí dentro. A dica 4, então, vamos lá, que é evite perguntas sem sentido. Se você já fez algum processo de seleção, você conduziu, já entrevistou alguém, ou se você já participou de uma entrevista, você provavelmente fica assim, boiando, quando o cara faz uma pergunta sem sentido, tipo, a pergunta do tipo assim, quantos grãos de areia existem na praia tal? Tá? Esse tipo de coisa não serve para nada, sinceramente, pelo menos é a minha opinião. Tem alguém que pode achar que isso não, porque isso vai demonstrar dinamismo da pessoa, vai mostrar como que ela resolve problemas complexos, mas na verdade, sim, na prática, não serve para muita coisa, tá? Só vai fazer com que o candidato que está ali já numa posição de ansiedade, né? O cara está sendo entrevistado, vou decidir minha vida, consigo emprego ou não consigo. Agora, fique mais nervoso ainda, o desempenho dele na entrevista, consequentemente, vai ser pior. Tá? Não ajuda em nada. Até porque a resposta que ele vai dar não vai servir de nada para você, porque você também não sabe a resposta da pergunta que você está fazendo. Então, eu sugiro que você evite perguntas sem sentido. Tá? Quantas estrelas tem no mar? Quantas estrelas tem no céu? Essas coisas aí, evite. Né? Há um tempo atrás era moda o pessoal fazer esse tipo de coisa, porque, enfim, na cabeça lá de quem fazia esse tipo de pergunta, as coisas funcionavam. Mas, assim, praticamente, para auxiliar no seu processo de decisão, não vai servir nada. Só vai servir para deixar o cara mais nervoso, lá o participante mais nervoso. Tá? A dica 5, então, essa é sensacional, é meio óbvio também. Mas reconheça que o processo de recrutamento, seleção, o processo de entrevistas tem muitas variáveis, tem N variáveis. Tá? Então, quando a gente está falando de uma habilidade mais humana, né, quando eu vou chamar a pessoa efetivamente para entrevistar ela, para conhecer, para entender um pouquinho melhor por que ela está ali, o que ela quer da vida dela, né, a gente está sujeito a todas as variáveis possíveis, seja as variáveis minha, entrevistador, em ir com a cara da pessoa mais do que com o candidato anterior, seja as variáveis dele, seja, sei lá, o dia, acordou atrasado, enfim, né, isso tudo pode comprometer o resultado da entrevista, o resultado da avaliação que você vai fazer do candidato que você está entrevistando. Né? E é importante que a gente reconheça que isso pode também interferir na nossa decisão por contratar ou não uma pessoa. Tá? Uma outra coisa aqui que até não está no script, mas eu acho que é bem interessante de abordar aqui, é que se você vai fazer um processo de recrutamento, de seleção, não se impressione com o currículo da pessoa. Mais do que ter um bom currículo, um currículo bem escrito e com bons cursos, é importante que essa pessoa saiba pegar todo aquele conhecimento que ela adquiriu, a experiência que ela tem e aplicar na prática, né? Se eu leio um livro e não traduzo isso em ações no meu dia a dia, ele não modifica o meu comportamento, ele não teve resultado. E esses livros de autoajuda, por exemplo. Então é importante que, apesar do bom currículo, da boa experiência, da capacidade técnica que ele aparenta ter através do papel que ele te entregou, do e-mail que ele te enviou, é bom que você cheque essas informações e saiba efetivamente se ele tem as habilidades para botar tudo aquilo em prática, se ele sabe fazer tudo aquilo que ele diz que sabe fazer, ou ainda se ele quer fazer, né? Mais do que saber fazer e ter habilidade para fazer, você tem que descobrir se a pessoa quer fazer, se ela quer estar ali, se ela está sujeita aí a trabalhar com você, né? A te ajudar nisso tudo. Tranquilo, gente? Alguma dúvida até aqui? Se vocês tiverem, podem escrever aqui embaixo. É bem tranquilo, a gente já vai conversando. Já se passaram aí 20 minutos da nossa conversa, né? Tá tudo dentro do programado. E agora, eu queria aproveitar, se alguém de vocês que está me assistindo, que está me ouvindo aí, seja lá onde for, quiser receber um material específico
pode deixar o e-mail aqui embaixo desse vídeo, que eu vou, depois da live aqui, organizo e já mando para vocês. Eu tenho um questionário que eu elaborei para fornecer, entre aspas, de brinde, né, ou pelo menos assim uma recompensa por quem esteve aqui assistindo, que é um questionário de descrição de cargo, caso você precise dessa ferramenta aí, que precise criar ela na sua organização. Então lá ele é bem completo, você vai conseguir identificar quais são os principais erros que podem acontecer da pessoa naquele cargo, para que você aí, que é gestor, que está fazendo o processo de seleção, consiga eliminar ou reduzir ao máximo esses erros. Isso é fundamental quando a gente está falando de um processo de desenvolvimento de organização. Desculpa, enfim, que as coisas, que os erros diminuam, né? Ou seja, ou deixem de existir. Isso seria o ideal. Mas num processo muito complexo, a gente sabe que isso é bem difícil de acontecer. Tá? E agora, então, já se encaminhando para o final dessa primeira live aqui na minha página, eu gostaria de divulgar um projeto que eu tô matutando ele há um bom tempo, que chama RH Academy. RH Academy. Ele é um curso, na verdade, ele é um curso que tem uma carga horária presencial de 8 horas de duração, pode ser feito em 2 dias de 4 horas ou em um dia de 8 horas. Esse curso ele tem um foco bem voltado para a gestão de pessoas, mas mais para o planejamento estratégico das ações de gestão de pessoas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, em primeiro lugar, nesse curso ele é dividido em 3 módulos. No primeiro, a gente vai estudar e entender um pouquinho das mudanças que estão acontecendo no mercado, de uma forma geral, e como isso impacta as organizações. O segundo módulo, a gente vai começar a entender um pouquinho do planejamento estratégico das organizações, é a famosa visão, missão e os valores, né? Que fica bem bonito, visão, missão e valores de uma organização lá no quadro, né? Mostrando para o pessoal, mostrando para os clientes, para quem vende, mas a questão nesse curso que a gente vai abordar é o que eu faço com essa visão, com essa missão e com esses valores, né? Como é que eu desenrolo isso no meu dia a dia, na minha prática, cara? O que eu faço efetivamente hoje para eu, sei lá, ser referência daqui 5 anos, 10 anos, né? E o terceiro módulo é justamente isso, né? É criar essa espinha dorsal para que as ações realizadas tanto da gestão, né, da gestão de pessoas, de recrutamento, de seleção, treinamento, desenvolvimento e tudo aquilo que faz parte aí da gestão de pessoas, que isso tudo faça um sentido na organização. Mais que isso, esse curso ele é bem importante para quem já está atuando na área de recursos humanos, quem trabalha já com gestão de pessoas, quem está no finalzinho da faculdade e tem interesse em se qualificar e se direcionar para essa área de gestão de pessoas. Esse curso, assim, ele foi pensado para resolver todas, digamos, as dificuldades que eu passei no meu início de carreira, quando eu estava na faculdade também. Então, todos os problemas que eu tive, eu estou tentando diminuir eles ao máximo possível com a elaboração desse curso. Ele tem uma data prevista para acontecer lá no dia 9 de setembro, lá na cidade de Passo Fundo. As inscrições, para quem quiser se inscrever nesse curso, vão até dia 15 de agosto agora, e elas podem ser feitas através do meu site. Se você quiser se inscrever no meu curso, que é o RH Academy, basta acessar aí www.alessandrosassi.com.br/RH Academy. Academy tem Y no fim. Aí lá tem todas as informações do curso, né? Carga horária, enfim. Vai ter umas atividades, eu estou elaborando umas atividades prévias, online, só para nivelar o curso, né? Digamos que você seja um estudante aí e tenha interesse de entender um pouquinho mais dessa gestão, né? Sair da perspectiva operacional, que é atrai, recruta, contrata, treina, desenvolve, promove, para uma atuação bem mais estratégica, onde você vai conseguir, de fato, vincular as ações de contratação com as de treinamento, com as de desenvolvimento, visando um longo prazo e para que elas sejam mais assertivas. Isso vai ser fundamental, vai ser muito bom. Modéstia à parte, assim, ele é bem fundamentado para que esse curso seja relevante para você. Tá? O melhor disso tudo, desse curso, é que depois que você fizer ele, você não vai ter custo nenhum para implementar as ações que você mesmo vai desenvolver nesse curso. Tá? Eu vou disponibilizar uma série de ferramentas que eu construí ao longo do meu tempo aí, da minha carreira. Vou ensinar a usar, vou mostrar como que elas se encaixam no planejamento estratégico da gestão de pessoas, como que você vai traduzir aquilo em ações, como que você constrói, por exemplo, trilhas para recrutamento, seleção, trilhas de treinamento e desenvolvimento para operação, para gestão e tudo mais. Vai ser construído lá dentro. Então a pessoa assim, já vai sair com um norte bem claro do que vai ser possível fazer no seu dia a dia.
né? E vai ser assim, as ações vão ser bem mais assertivas. Esse curso aí, o RH Academy, ele é fruto de pelo menos 4 anos de estudo e 4 anos de erros e acertos. Então, vai ser bem interessante. Tem uma carga horária inicial online, como eu já falei, depois 8 horas presenciais, e o que você aprender ali, você não vai precisar gastar mais nada para implementar no seu dia a dia, na sua prática. Tranquilo, gente? Já estamos encerrando aí, são 27 minutos de conversa aqui, vocês até estão bem comportadinhos aí, ninguém fez perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, agora é o momento. Enquanto eu vou organizando algumas coisas, podem comentar aqui embaixo. O Matheus entrou, a Joyce também, a Rafaela também, o Giovanni, sejam bem-vindos. Pena que vocês chegaram quase no fim, né? Que esse é o fim da picada mesmo, mas sejam bem-vindos aí. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o que a gente já conversou, ou sobre gestão de pessoas, sobre treinamento, recrutamento e seleção, fiquem à vontade, podem comentar aqui embaixo. E lembrando que quem estiver assistindo e quiser receber um material exclusivo que foi elaborado a partir desse conteúdo que eu construí até aqui, do roteirinho, né, você pode deixar o seu e-mail aqui embaixo, que você vai receber no seu endereço de e-mail, então, um questionário, né, de descrição de cargos, que é a linha de base para qualquer organização começar a pensar em recrutamento, seleção e etc. Tá? Ali vai ser possível mapear e identificar o que você precisa de conhecimentos, né? Qual é o nível desse conhecimento que você vai precisar observar nos seus candidatos. Você já vai ter uma noção do que você vai precisar treinar a pessoa, caso ela não tenha aquilo que você precisa. Então a gente já tem uma equalização aí, digamos assim, do gap de conhecimento entre aquilo que você precisa para o seu cargo, né, para a sua realidade de trabalho e aquilo que efetivamente os candidatos estão te entregando. E você já vai conseguir também ter uma visão clara de ações que você vai ter que tomar para diminuir isso. Ou seja, você precisa de um cara uma pessoa que manje de Excel, o famoso Excel, né? Você precisa de uma pessoa que trabalhe muito bem com Excel. O candidato que você achou o melhor, mais adequado para o momento, tem um Excel intermediário, então você vai precisar dar jeito de suprir esse gap. Caso contrário, a pessoa que você contratou não vai ter o melhor desempenho, ou o desempenho que ela poderia ter se você pudesse ajudar ela. É isso, gente. Eu agradeço muito. São 21 horas, assim, cravado 21 horas. Britanicamente, a gente vai encerrar essa live aqui, porque imagino que vocês têm outras coisas para fazer. Agradeço muito mesmo a presença de todos vocês. Quem se disponibilizou a pegar o celular aí, ou pegar o Facebook, me assistir aqui, me escutar falando. Eu espero que essas dicas que eu dei para vocês sobre como contratar melhor, elas tenham ajudado, tenham pelo menos criado, assim, acendido uma luzinha na cabeça de vocês, para que vocês consigam aí melhorar as ações de contratação, né, atração, recrutamento, seleção e contratação daqui para frente. Sempre que vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar, podem mandar um inbox para mim, o meu endereço está aqui na página, o meu WhatsApp pessoal está lá na página do meu site também, até vou deixar aqui se você quiser, que é o 549-9666-7571. Você pode me mandar um WhatsApp aí, que se eu visualizar não responder, porque eu estou ocupado, mas na pior das hipóteses, 1 hora, 2 depois, eu mando um áudio tirando a dúvida que você tiver. Tranquilo, gente? Muito obrigado por tudo aí, vamos encerrar. Obrigado pela presença de todos vocês. Até a próxima. Muito provavelmente semana que vem vai ter mais uma. Até. Tchau. Abraço.